Saudações! Bem-vindos e bem-vindos ao nosso módulo sobre aprendizagem. A gente vai fechar esse módulo falando sobre rubricas. Para isso, vamos seguir este roteiro. Vamos motivar por que conhecer rubricas, definir para saber exatamente o que a gente está falando. Poderia chamar de estudo de casos, mas aqui fica bem claro que são exemplos, né? E vamos concluir sobre o tema. Nas apresentações anteriores, nós discutimos diversas ferramentas, né? Aprendizagem ativa, CDIO, e tem uma preocupação muito grande na literatura de efetivamente verificar se essas ferramentas estão funcionando, né? E uma forma de você avaliar ferramentas, né? Essas ferramentas, inclusive atitudes, é justamente através das rubricas. Outra forma, né, sempre interessante você verificar se o seu processo de aprendizagem está indo bem, é fazer pesquisas junto aos alunos, ok? Então, uma definição aqui para rubricas, né, são ferramentas que permitem avaliar a qualidade das contribuições dos alunos, das alunas, em diferentes campos, bem como seu nível de execução, especificando antes da conclusão da atividade avaliada os fatores ou variáveis a serem analisados e os níveis de conformidade em cada um deles. Então, estou tomando aqui como base esse trabalho aqui do Verano e colaboradores, né? Então, veja bem, antes de você executar a atividade, você já está especificando o que vai ser avaliado. Então, isso tem a ver com o processo de aprendizagem, tem a ver com os objetivos de aprendizagem. Depois vai ter relação com o feedback que você pode dar para os alunos. Então, é uma forma de você empacotar algumas ideias, mas com formalidade. Podemos apresentar aqui 4 componentes que compõem uma rubrica. Primeiro, uma descrição detalhada da tarefa. Depois, as dimensões da tarefa, que se referem aos aspectos que serão avaliados. Uma escala que descreve diferentes níveis de desempenho, pequeno, médio, grande, por exemplo, né? Descrição dos diferentes níveis de desempenho em cada uma das dimensões da tarefa. Isso vai ficar muito claro a partir dos próximos exemplos. Nós vamos apresentar 3 rubricas. Nessa primeira rubrica de comunicação oral, nós vamos nos estender mais nas outras 2 de forma mais sucinta. Bom, habilidade de comunicação oral, habilidade. Então, rubrica formativa, habilidade de comunicação oral. Bom, aqui estão os níveis, a escala dos níveis de desempenho, né, onde elas estão aqui definidas com precisão, e efetivamente os critérios que a gente vai avaliar. Então, primeiro critério, uniformidade dos meios de suporte. É considerado excelente quando, ao longo da apresentação, esse formato é homogêneo, os slides são todos homogêneos. É aceitável se a maior parte dos slides possui o mesmo layout. E não é aceitável, ou seja, não se deve usar essa palavra, né? Ou seja, deficiente, há diferenças significativas de design entre os diferentes slides. Né? Outro critério, qualidade do slide. Né? Então, não tem erro nem de formato nem de ortografia, é considerado excelente, é considerado aceitável se ocorrem pequenos erros de formato ou de ortografia, ou é deficiente se existem vários erros relacionados com nitidez, tipografia, ortografia e projeto. Então, é fácil, né, observar que você pode identificar isso numa apresentação, em qualquer nível, aliás. Né? Todos nós podemos aprender com esses critérios e, efetivamente, você pode fazer uma crítica criteriosa. Então, a ideia da rubrica está muito associada com isso. Ordem e clareza. Né?
manteve a sequência lógica e ordenada entre cada uma das partes, conclui com ideias principais. Tá legal? Isso é excelente, aceitável, segue uma ordem coerente, mas faltam alguns elementos de ajuda. Tá? E é deficiente quando as ideias estão pobremente organizadas. Tá legal? Vamos continuar com essa rubrica no próximo slide. Dando sequência aí à comunicação oral. Critério: relação discurso-imagem. As imagens suportam claramente o conteúdo do discurso. O estudante interage com as imagens, ou seja, está sendo discutido aquilo que está sendo apresentado. Né? É aceitável se tem interação com o trabalho apresentado, só ler o slide está somente sendo lido, né? Ou se as imagens não têm relação com o conteúdo. Isso é efetivamente deficiente. Tonalidade e modulação da voz. Utiliza tons e volumes de voz para reforçar a imagem. Ou existe um tom adequado, mas sem ênfase, ou um tom monótono, sem nenhuma inflexão de voz. Isso deve ser considerado deficiente. Clareza ao falar. Se esforça para falar com clareza suficiente para que a audiência a entenda. Né? É aceitável se fala bem e com naturalidade, e é deficiente se não vocaliza adequadamente. Até o domínio do espaço pode ser avaliado. Ou seja, você distribui seu campo de visão uniformemente para todo o público. Isso é excelente. Ou você escolhe uma parte do público que você está se dirigindo, você está falando, né? Isso seria aceitável. Ou não olha para o público ou se concentra em uma parte pequena da audiência. Então, fica bem claro aqui que é possível avaliar uma habilidade. E com critério, o mais importante, não é quem é essa aluna, esse aluno que apresentou, aí você nem lembra direito, aí você dá uma nota e não dá nenhum retorno para o aluno. Como é que o aluno vai conseguir melhorar essas suas habilidades se não há um feedback, um retorno? Vamos falar aqui de duas rubricas formativas mais relacionadas com atitude. Né? Então, liderança. Como que a gente pode avaliar liderança? Então, colocamos aqui 3 critérios. Então, iniciativa e tomada de decisão. Nível avançado, ter responsabilidade, agir com integridade, lealdade, habilidade de autoconsciência. Em um nível satisfatório, ter responsabilidade, agir com integridade e lealdade. E é deficiente se tem responsabilidade ou age com integridade. Né? Outro critério, desenvolvimento de relacionamentos e networks. Ouve e se compromete. Ouve, se compromete e comunica, sabe se comunicar e defender uma posição. E mais avançado, ouvir, comprometer e construir conexões amplas. Ok? Exercendo a liderança, construir uma equipe. Simplesmente montar uma equipe. Montar uma equipe e gerenciar um projeto. Montar uma equipe e gerenciar um projeto, criando, implementando e operando lá a ideia do CDIO. Né? Então você vê que há uma progressão do deficiente para o avançado. Outra rubrica, ética e responsabilidade profissional. Vamos continuar usando agora esses níveis de performance, deficiente, satisfatório e avançado. Então, conhecer o trabalho ético, identificar conflitos, já é alguma coisa. Passa a ser satisfatório se você identifica e resolve conflitos. E no nível avançado, você reconhece o uso da ética em situações e em grupos envolvidos, identifica e resolve conflitos. Dentro do critério responsabilidade social e ambiental, o deficiente é quando você reconhece a responsabilidade social, política e ambiental. Se você reconhece e aplica esses conceitos, ele passa a ser um nível satisfatório. E se você desenvolve itens sobre responsabilidade social, política e ambiental, você pode considerar isso um nível avançado. Conclusões sobre rubricas.
Rubrica é uma forma mais criteriosa de avaliar habilidades, atitudes e conhecimento. Aqui a gente focou mais em habilidades e atitudes, até porque é um desafio, né? Avaliar habilidades e atitudes. Então a gente está indicando aí uma possibilidade de solução desse desafio, usar rubricas. E um outro ponto favorável a usar rubricas é dar um feedback para o aluno. Então, o aluno não apresentou bem um projeto final. Então, você tem como dizer para ele: olha, você falou muito baixo, você tem erros de português na sua apresentação, e com isso, dando esse feedback, vai ser possível, vai ser favorável você alcançar os objetivos de aprendizagem que você definiu lá no início. Com isso, concluímos aqui o nosso módulo sobre aprendizagem. Recebemos algumas comunicações, algumas provocações de alguns colegas pedindo para que a gente estendesse essas apresentações. Então, vamos estender um módulo de aprendizagem com um novo nome ainda dentro aqui do nosso canal. Tá ok? Então, continua lá o nosso e-mail para vocês se comunicarem. Qualquer coisa, estamos aqui disponíveis. Até logo.